Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Nós vamos dar início agora ao capítulo 1 do nosso livro de artes e eu peço que vocês peguem o livro para nós acompanharmos nas nossas explicações e correções. O nosso tema será arte moderna. Vamos lá? Você já ouviu falar de vanguarda? Vanguarda é um dos pontos de direção do futuro que poucos enxergam com antecedência. É a primeira ponta do iceberg que será o próximo espírito da época. A palavra vanguarda vem de advance guard, como se designava os militares que no campo de batalha abriam caminho. O termo começou a ser usado no mundo das artes, na política, nos negócios e, é claro, também na moda. Muitos vanguardistas, eles contrariam a clássica linha do tempo em que um acontecimento ocorre depois do outro. Quando começam os movimentos de vanguarda na Europa, fim do século XIX, início do século XX, os artistas então fazem experimentações de várias técnicas, possibilitando os novos espaços na linha do tempo, como alguém hoje querer utilizar um chapéu estranho, um vestido na época, aquelas coisas mais chamativas, vamos se dizer assim. Com base no texto, o que é vanguarda? Na página 11 do livro, abre aí na sua página 11, você vai fazer um esboço de um artigo, de uma moda, ou de um desenho, de uma mobília, de um carro ou objeto que no seu ponto de vista tem um design vanguardista. Então você pode fazer um desenho, uma colagem, lembra que esse livro você pode fazer numa folha, colocar não totalmente colado, que você vai usar você vai passar esse livro adiante o ano que vem, tá bom? Antes das vanguardas europeias, os historiadores conseguiam perceber na pintura dois aspectos predominantes. A técnica de representação alegórica da natureza com base em temas e histórias da tradição judaica cristã e uma técnica de representação mais realista da natureza, recuperada da tradição greco-romana ou mesmo da tradição judaico-cristã. Olha aqui comigo. Arte moderna, né? As vanguardas europeias, elas representam um conjunto de movimentos artísticos, culturais, que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX, em busca de uma ressignificação do que era considerado arte. Os artistas vanguardas romperam todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo. Por isso que nós chamamos de ismo. Como já havia falado, vanguarda é o nome dado às tropas militares que vão à frente em um exército, aqueles que são os primeiros. Por isso a palavra metaforicamente também significa pioneirismo. Justamente o que esses artistas representaram. Considera-se que as vanguardas das europeias foram o início da arte moderna. Acompanha comigo também as imagens no seu livro na página 12. Pega ele aí. Nós temos duas pinturas. A imagem número 1 e 2, imagens de retrato renascentista e outro moderno. O número 1 é um renascentista e o número 2 é um retrato moderno. Que diferenças e semelhanças você consegue observar entre ambos? A arte renascentista se caracteriza pelo resgate da arte greco-romana, a introdução da pintura a óleo e o uso da perspectiva. Você sabe o que é perspectiva? O uso da perspectiva avaliado a técnica do claro, do escuro e ajudava a dar uma sensação de volume. Na pintura renascentista, na imagem 1, o pintor ele tenta ser mais fiel possível à realidade. Isso reproduzindo os mais diversos detalhes, como fios de cabelo. Olha só, observe, o ponto central da pintura é a menina, que está banhada de luz, como se estivesse um foco diante dela assim, ó, um foco de luz. Os contornos de da sua figura são claros. Na imagem número 2, o pintor ele
não está preocupado com os detalhes. O que fica evidentemente quando se compara a barba com o cabelo do personagem ao lado, o tratamento dado à luz também é bastante diferente. Todo o ambiente está iluminado. Apesar das diferenças de temática, o retrato continua como um tema pertinente, tanto no renascentismo quanto na pintura moderna. Então a palavra vanguarda originou-se do termo em inglês advance guard, termo que referia-se aos militares que formaram essa linha de frente, como eu já havia falado anteriormente. O termo indica o fato de que os movimentos artísticos desse período significam uma revolução estética. Para você, revolução é necessariamente originalidade? É possível criar algo completamente novo? Sabemos que a criatividade tem contribuído com rupturas e transformações nas mais diversas áreas do conhecimento. Vem instigando a curiosidade de filósofos, pensadores, cientistas, desde a antiguidade. Platão encarava o ato de criar como uma força superior e transcendental, coisa de outro mundo, fora do controle do indivíduo. A criatividade pode ser definida como a capacidade de gerar ideias e comportamentos que são surpreendentes, relevantes e úteis de um dado momento. É possível sim criar algo completamente novo. Alguns artistas modernos fizeram um esforço para inserir as artes consideradas maiores, como um desenho, uma pintura, uma escultura, uma arquitetura no campo da produção industrial. E essa arquitetura assumiu um papel fundamental no que seria o início da arte modernista. Os arquitetos modernistas, eles queriam transformar as cidades industriais com várias inovações e utilizando vários tipos de materiais industrializados. Da arquitetura modernista surgiram duas linhas, nas formas geométricas e nas formas sinuosas da natureza. E nessa arquitetura geométrica, chamada monotonia, não pode existir quadrados, retângulos, circunferências, triângulos. Para além das aulas de matemática, a geometria povoa de imagens bi e tridimensionais. As réguas, compassos e esquadros trabalham juntos a fim de originar criações atraentes por natureza, pois dela vem a estrutura básica, como o hexágono das colmeias e a elipse das trajetórias planetárias, algo bem moderno, não é mesmo? Nas formas sinuosas da natureza, o objetivo principal é trazer conforto, o aconchego para as pessoas que estiverem nos ambientes. O que atrai é a curva livre e sensual. O objeto é trazer para dentro dos projetos arquitetônicos esta forma harmoniosa, disposta, com cores que são tão agradáveis aos nossos olhos. As curvas dão essa leveza, esse movimento às fachadas, aos móveis, nos remetem ao campo e à montagem. Como em desenhos nos muros, os lagos, as lagoas, quando aplicadas em uma piscina com cascata. Vamos juntos na atividade 14. Rapidamente. A obra de Gaudí, você consegue perceber a sinuosidade? Onde? Essa obra que você está vendo no seu livro. Identifique com retas na imagem. Podemos sim observar a sinuosidade. Sabe por quê? Porque ela continua diferenciável com pelo menos um ponto de inflexão, que é a razão entre o comprimento curvilíneo e a distância euclidiana entre os pontos finais da curva. Difícil esse negócio, né? Mas não é não, olha só. Num projeto de Le Corbusier, a sinuosidade é perceptível? Há formas geométricas? Aponte-as na imagem com setas. Você vai riscar aí com setinha com o seu lápis de escrever. Nessa figura, a sinuosidade não é perceptível. Identifica-se que formas geométricas como cubos, retângulos e cilindros, isso sim são formas geométricas. O edifício parece um retângulo composto por linhas retas, sem curvas. Agora, as colunas são cilindros sim. Por que você diria que o projeto de Le Corbusier, esse da imagem da página número 13, ele lembra uma forma mais racional
e o de Gaudí uma forma mais natural. Nós sabemos que os dois projetos exigem um alto conhecimento de arquitetura, engenharia e matemática, que são disciplinas absolutamente racionais. No entanto, as formas do edifício de Gaudí lembram formas que encontramos na natureza, como plantas, árvores, pedras desgastadas pelo mar, que podemos observar nas costas brasileiras. Nós temos a impressão de que a natureza produziu esse edifício. No projeto de Le Corbusier, as formas são geométricas e precisas, as quais dificilmente encontramos na natureza. Nesse projeto fica evidente o uso do recurso industrializado e técnicas desenvolvidas racionalmente. Nós vamos continuar esse conteúdo na nossa próxima aula, sobre alguns pintores que seriam conhecidos como os pintores impressionistas. Até mais, um beijão para todos.